Olá, sejam todos novamente bem-vindos à Escola Brasileira de Ensino Jurídico na Internet. Eu sou o Birajara Casado e estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de redação de peças próprio para a segunda fase do concurso de Procurador Federal. Hoje nós vamos resolver o caso prático do recurso especial. Esse caso prático já foi enviado ao e-mail dos senhores e eu já recebi várias respostas, excelentes respostas por sinal, acerca da resolução do caso prático apresentado. E me cabe aqui apresentar para os senhores o que eu considero a resposta ideal para o caso prático do recurso especial apresentado, para a proposta do caso prático apresentado, compilando as melhores respostas que os senhores me enviaram e acrescentando também as minhas opiniões e os meus olhares sobre o recurso especial, apresentando o que seria, na minha opinião, a resposta ideal ao caso prático apresentado. Vamos à leitura do caso prático para entendermos desde já o caso apresentado como se fosse uma prova de procurador federal, para que então possamos resolver o nosso recurso especial. No caso prático, nós temos proposta do recurso especial, nós temos João ajuizou a ação em face do INSS para recebimento de auxílio acidente, requerendo o pagamento do benefício a partir da data em que se tornou incapaz. O INSS contestou a ação, informando que o autor não apresentou requerimento administrativo para o recebimento do auxílio acidente, bem como não houve prévia concessão de auxílio-doença. Sendo assim, caso seja comprovada a incapacidade por meio de perícia, é a prova cabível para a situação apresentada, cujo ônus é do autor, a mora da autarquia é constituída a partir de sua citação válida nos termos da legislação processual, devendo ser essa a data a partir da qual o autor receberá o auxílio. Na fase probatória, a perícia constatou a incapacidade muito antes do ajuizamento da ação. O INSS não se opôs ao resultado da perícia, razão pela qual entende que há incapacidade que enseja o pagamento do auxílio, o auxílio requerido pelo autor. Sobreveio sentença judicial no sentido de condenar a autarquia ao pagamento do auxílio acidente, fundado em prova pericial, a partir da data da incapacidade efetivada pelo perito. Este é o cerne principal da questão, a partir da data da incapacidade efetivada pelo perito. Vejam e acompanhem comigo, desde já, que no caso prático o INSS não se opôs ao resultado da perícia. A incapacidade não é ponto controvertido nos autos. Na verdade, o que o INSS está questionando diz respeito ao momento em que ele deve pagar o auxílio acidente ao autor da ação, uma vez que não houve nem requerimento administrativo, nem concessão prévia de auxílio-doença. Então, nessa situação específica, a mora da autarquia só pode ser considerada existente a partir do momento em que ela é citada validamente nos termos do artigo 209 do Código de Processo Civil. Esse é o cerne da questão. Veja que a sentença judicial determinou que o INSS pagasse ao autor João o auxílio acidente a partir da data em que foi constatada a sua incapacidade por meio do laudo pericial. Continuando, ainda temos o INSS apelou ao TRF, devolvendo ao segundo grau apenas a questão referente ao momento em que efetivamente se observa a mora da autarquia, o que eu acabei de falar para os senhores, alegando ofensa ao disposto no artigo 219 do CPC. Aqui está o cerne do enunciado, e aqui está efetivamente o momento em que você encontra que tipo de recurso você deve aviar. Assim como no recurso extraordinário que nós resolvemos na aula passada, o enunciado falava em afronta a dispositivo constitucional, nós temos aqui no enunciado o seu examinador dizendo que a decisão judicial, ela ofende o disposto no artigo 219 do CPC. Ora, nós sabemos que a situação clássica de ofensa à legislação federal, no que diz respeito a uma decisão colegiada de um Tribunal Regional Federal, enseja o ajuizamento, a interposição do recurso especial. Então aqui o teu examinador te dá exatamente a dica de que tipo de recurso ele espera que você maneje. Trata-se de recurso especial. O TRF manteve a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos. Aqui eu recebi uma pergunta muito interessante de uma de nossas colegas do curso de redação de peças, perguntando se o TRF, quando ele mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos, nós podemos considerar pré-questionada a questão? Não. Manter a sentença pelos seus próprios fundamentos sem enfrentar a violação apresentada pelo INSS, nós não podemos considerar a matéria pré-questionada. Lembrem-se que nós já estudamos, em sede de STJ, não se admite o pré-questionamento ficto. Ele é admitido pelo STF por meio de uma súmula interpretada a contrário sensu. Nós vimos na aula passada que essa súmula existe e que é nela que você tem que se apegar
para poder apresentar o seu recurso extraordinário, mas com o STJ, apesar de existir decisões do STF em sentido contrário, decisões isoladas, mas no STJ não se admite o pré-questionamento ficto, razão pela qual, se o pré-questionamento ficto não é admitido pelo STJ, não havendo pré-questionamento explícito, nós já vimos que nós temos que ingressar com recurso, com a interposição de um recurso especial, alegando a afronta aos dispositivos do Código de Processo Civil que determinam que, mediante a interposição dos embargos de declaração, o tribunal precisa afastar a omissão, no caso a omissão do pré-questionamento, para só então depois deste recurso especial o processo ser devolvido ao Tribunal Regional Federal para que ele, podendo afastar a omissão, diga sobre o dispositivo legal violado, mencionado pela autarquia ou pelo ente público defendido pela advocacia pública. No caso aqui, nós não estamos diante de um pré-questionamento ficto. Então, o nosso recurso especial ele vai ser apresentado a partir do pré-questionamento explícito, mas não porque o tribunal manteve pelos seus próprios fundamentos a decisão de primeiro grau, mas sim porque o examinador diz, afastando o argumento de violação ao CPC apontado pelo INSS em sede de apelação. Ora, se o TRF ele afasta o argumento de violação ao CPC pelo INSS, nós temos aí o pré-questionamento explícito, não estamos diante de um pré-questionamento ficto. Como procurador federal responsável pelo processo, havia o recurso cabível sustentando os argumentos jurídicos que entender necessários. Portanto, estamos diante de uma situação em que o manejo do recurso especial me parece inconteste. Seja porque nós estamos diante de um acórdão do Tribunal Regional Federal que nega a aplicação do dispositivo constitucional, seja porque o teu examinador te falou em um dos momentos do caso prático que estamos diante de uma alegada ofensa ao disposto no artigo 219 do Código de Processo Civil. Aqui eu preciso chamar a atenção para os senhores pelo seguinte: os senhores vão ter acesso à legislação na hora da resolução do seu recurso. Os senhores terão em mãos a legislação pura e seca, sem a possibilidade de consultar jurisprudência ou súmula dos tribunais, por questões óbvias. Obviamente, não se pode consultar num concurso e numa segunda fase súmulas ou enxertos jurisprudenciais dos tribunais superiores ou dos tribunais regionais federais. Mas, conhecendo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e conhecendo a jurisprudência do STJ, os senhores precisam ser conhecedores da jurisprudência, os senhores irão perceber que não só no caso a ofensa, a violação ao artigo 219 do CPC, como também há na situação específica jurisprudência de tribunais regionais federais e jurisprudência do próprio STJ, dizendo que no caso específico a mora da autarquia se constitui apenas a partir do momento em que ela é citada validamente. Então, embora nós estejamos alegando o recurso especial por afronta à lei federal, nós também podemos alegar e fundamentar o nosso recurso especial com base no artigo 105, inciso 3, a linha C, que trata do dissenso jurisprudencial, do dissenso pretoriano. Quando há dissenso pretoriano com o julgamento de outro Tribunal Regional Federal ou do próprio STJ, nós também podemos fundamentar e aviar o recurso especial com base neste cabimento. Esse recurso especial me foi respondido por grande maioria dos senhores e senhoras apenas com cabimento na violação do artigo 219. Penso que os senhores não conhecem a jurisprudência que trata do tema. Aos conhecedores da jurisprudência, esses me apresentaram um recurso especial, alegando o cabimento do recurso especial tanto no que diz respeito à linha A do inciso 3 do 105, quanto da linha C. Seja por estar violando o dispositivo legal do Código do Processo Civil, seja por estar em dissenso jurisprudencial com decisão de outros tribunais regionais federais e também do STJ. Obviamente que por não ter acesso à jurisprudência na hora da realização da sua prova, você não vai poder transcrever o acórdão paradigma que gera o dissenso jurisprudencial para o seu examinador. Mas se você tiver conhecimento da jurisprudência, basta que você cite a jurisprudência contrária do Tribunal Regional Federal ou do STJ a fim de embasar o seu recurso especial. Preciso dizer para os senhores também que no que diz respeito às pessoas que apresentaram o recurso especial apenas com fundamento na violação à lei federal, o artigo 219 do Código de Processo Civil, esse recurso especial não é incorreto, ele está correto, mas ele não receberia a pontuação completa no espelho de correção do examinador, porque este recurso especial tem dois cabimentos, o artigo 105, inciso 3, a linha A, e o 105, inciso 3, a linha C. Tanto por violação à lei federal, no caso 219 do CPC,
quanto por dissenso jurisprudencial. Feitas essas considerações acerca do caso prático apresentado, vamos à análise específica ou da resolução do caso prático ou da construção do nosso recurso especial. Aqui, a exemplo do recurso extraordinário, eu pude me valer das respostas enviadas pelos senhores e senhoras a fim de compilar o que eu entendo como sendo a melhor resposta para o recurso apresentado, para o caso prático apresentado. O melhor recurso especial para o caso prático apresentado, levando em consideração que estamos em sede não de atuação processual especificamente, mas de resposta para uma prova subjetiva eventualmente cobrada em um concurso público da advocacia pública. Muito bem, assim como o recurso extraordinário, o recurso especial ele possui uma petição de interposição. Vamos à petição de interposição do nosso recurso especial. Novamente, assim como fizemos com o recurso extraordinário, a petição de interposição é direcionada ao presidente do Tribunal Regional Federal, prolator da decisão a qual nós vamos nos insurgir por meio de recurso especial. Então nós temos aí, excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente do TRF, do Tribunal Regional Federal nós deixamos em branco a região porque não temos a região. Se o teu examinador te der região, completa com a região. Se ele não te der, deixa em branco, não há problema nenhum. Processo número, também não temos o número do processo no enunciado, não é necessário criá-lo. Recorrente, Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, recorrido, João. O Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, nós estamos aqui qualificando a autarquia federal, representado pela Procuradoria-Geral Federal nos autos em epígrafe, vem por seu procurador federal, ao final assinado, no exercício de suas atribuições previstas no artigo 10 da Lei 10.480 de 2002, interpor recurso especial na forma do artigo 105, inciso 3, alíneas A e C, da Constituição da República e dos artigos 541 e seguintes do Código de Processo Civil, apresentando desde logo suas razões recursais. A exemplo do que fizemos na petição de interposição do recurso extraordinário, estamos qualificando a autarquia ou o ente da administração pública indireta defendido pela Procuradoria-Geral Federal, estamos dizendo que essa representação se dá por meio de um procurador federal, estamos dizendo que essa atribuição se encontra na Lei 10.480 de 2008, que é a lei que cria ou que vincula a Procuradoria-Geral Federal à Advocacia Geral da União, lembrando que a Lei Complementar 73/93 é uma lei que regula a Advocacia Geral da União, que nos termos atuais é composta pela Advocacia da União, pelos advogados da União e pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A Procuradoria-Geral Federal é um órgão vinculado à Advocacia Geral da União, por isso a diferença na fundamentação das atribuições. Estamos dizendo para o nosso examinador, na petição de interposição, que recurso nós estamos interpondo, recurso especial, na forma dos artigos 105, inciso 3, alíneas A e C, como expliquei para os senhores, tanto no que diz respeito à disposição de afronta à legislação processual civil, à legislação federal, quanto no que diz respeito ao dissenso jurisprudencial da Constituição da República e dos artigos 541, do Código de Processo Civil, no que diz respeito à necessidade de pré-questionamento, apresentando desde logo suas razões recursais. Requer que seja o presente recurso conhecido e recebido, após o regular processamento, seja remetido à instância superior para apreciação, pede deferimento, local e data, Procurador Federal. Esta é a nossa petição de interposição. Passemos, portanto, às razões recursais, as razões do recurso especial. Processo número, recorrente INSS, recorrido João, egrégio Superior Tribunal de Justiça. Bom, aqui nós vamos entrar nas preliminares do nosso recurso especial. Como vimos com o recurso extraordinário, aqui também no recurso especial nós temos muitas coisas para alegar em sede de preliminar. O primeiro ponto que eu trago aos senhores diz respeito ao cabimento. Na petição de interposição, nós já fizemos menção aos dispositivos constitucionais que fundamentam o cabimento do aviamento do recurso especial para o STJ. Aqui nós vamos destrinchar, de certa forma e resumidamente, o cabimento, informando para o nosso examinador que nós conhecemos as hipóteses constitucionais que ensejam a interposição do recurso especial no presente caso. Então, diz aí o cabimento. O recurso cabível contra o acórdão que contraria lei federal ou nega-lhe vigência, o qual se insurge na presente peça processual, é o recurso especial nos termos do artigo 105, inciso 3, alíneas A e C da Constituição da República. Constata-se nos autos tanto a afronta à lei, repetindo, quanto dissenso jurisprudencial, a linha C, a justificar o aviamento do presente recurso especial.
aqui está fundamentado o cabimento do recurso especial e você demonstra para o seu examinador que você tem plena ciência de como se dá a regra constitucional de provocação do Superior Tribunal de Justiça para uniformização da jurisprudência ou para uniformização da legislação federal por meio da produção da sua jurisprudência. O segundo ponto preliminar que nós temos que apresentar em sede de recurso especial trata-se da tempestividade e da dispensa de preparo. Neste ponto, aproveitei a excelente peça enviada pelo colega Frederico Rios Paula, a quem parabenizo novamente. Estou aqui novamente utilizando parcelas da peça do Frederico, assim como fiz no recurso extraordinário também por ele apresentado. A quem parabenizo pela forma como vem apresentando as suas manifestações para minha correção através da nossa comunicação por e-mail. O Frederico diz: segundo disposto no artigo 508 do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso especial é de 15 dias, sendo tal prazo computado em dobro, tendo em vista tratar-se de autarquia federal na forma do artigo 188 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 10º da Lei 9469 de 97. Tempestivo, pois, o presente recurso. Novamente, o teu examinador não te deu aqui nenhum tipo de data ou de momento de intimação da autarquia, de forma que você não precisa se preocupar em dizer as datas em que a autarquia foi intimada para fundamentar a tempestividade do recurso. Basta dizer que ele foi interposto no prazo legal, aqui você demonstra para o teu examinador que você tem conhecimento do prazo recursal, que você tem conhecimento que ele é contado em dobro e que você tem conhecimento que a autarquia federal é constituída nos termos da legislação e nos termos da jurisprudência e nos termos também doutrinários, no entendimento do conceito genérico que se tem doutrinariamente acerca da fazenda pública. Estou querendo dizer que você demonstra para o seu examinador que você tem conhecimento que a autarquia federal é fazenda pública para fins da aplicação do prazo em dobro previsto no artigo 188 do CPC. Ainda sobre dispensa do preparo, diz o Frederico: não se pode olvidar que o recorrente, em razão de sua natureza jurídica de direito público, está dispensado de efetuar o preparo do recurso nos termos do disposto do artigo 511, parágrafo único do Código de Processo Civil. Se você se esquecer da parte do preparo no seu recurso especial ou extraordinário, não há problema. Eu acho que você precisa apresentar os recursos da forma mais completa possível, para que o teu examinador possa distribuir pontos para você e se impressionar também com o seu conhecimento jurídico acerca de todos os requisitos recursais. A tempestividade é mais complicado ser esquecida. A tempestividade é um ponto muito específico, é muito importante que você abra um tópico preliminar sobre a tempestividade. Já sobre o preparo, nem tanto. Mas, se você tiver conhecimento e lembrança na hora da dispensa do preparo, é importante você explicar isso ao seu examinador. Certamente, se ele não te acrescentar pontos, tirar é que ele não vai por uma informação adicional. Em concursos públicos para provas subjetivas, a ideia é você colocar quanto mais informação, melhor, porque você não sabe o que consta lá no espelho de correção do seu examinador. Se ele colocar o preparo como um dos requisitos recursais, se você não mencionar o preparo na sua peça, certamente você perderá pontos preciosos que são fundamentais não só para a aprovação, mas também para fins de classificação no concurso, que desemboca e acaba desembocando em outros critérios importantes para os senhores, que dizem respeito às remoções na carreira, à antiguidade na carreira, à escolha da lotação ideal e, enfim, a outros critérios próprios depois que vocês integrarem a Advocacia da União. Talvez seja cedo para pensar nisso, mas quanto mais pontos na prova, melhor para a aprovação e melhor para a sua estrutura dentro da própria carreira da Advocacia da União. O terceiro ponto preliminar diz respeito ao pré-questionamento explícito. Ao contrário do que nós fizemos no recurso de natureza extraordinária, recurso extraordinário, perdão, uma vez que o recurso especial também tem natureza extraordinária, ao contrário do que fizemos no recurso extraordinário, onde o pré-questionamento lá era implícito e nós precisávamos fundamentar este pré-questionamento implícito, inclusive na jurisprudência do STF, aqui o pré-questionamento é explícito. Então não precisa perder muito tempo. Nós temos aqui o TRF no acórdão, manteve a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos, afastando o argumento de violação do artigo 219 do Código de Processo Civil, apontada pelo INSS em sede de apelação. Resta evidenciado o requisito do pré-questionamento no caso explícito. Simples, calmo, tranquilo, pré-questionamento explícito, adimplido aí o requisito recursal do recurso especial, passemos, portanto, aos fatos do nosso recurso especial. Os fatos, novamente, volto a repetir, talvez o senhor ou a senhora não tenha assistido ainda a aula sobre recurso extraordinário. Em relação aos fatos, lembrem-se sempre que os fatos constituem a causa de pedir. E a causa de pedir
como elemento da ação, acompanha o processo desde o seu nascedouro até o momento em que a sentença ou o acórdão ou a decisão judicial transita em julgado. Os fatos são requisitos dos processos, são requisitos da petição inicial e eles precisam constar na redação desses recursos. O problema é que em prova de concurso, os fatos referem-se, na verdade, à repetição daquilo que o teu examinador te cobrou no enunciado da questão. E aí trata-se de um ponto crucial porque não é interessante, volto a dizer, embora cansativo seja, e acredito que os senhores estejam fartos de escutar isso, que não é interessante transcrever os fatos apresentados pelo teu examinador para o teu recurso. Ipsis literis, não. É interessante resumir os fatos. O melhor resumo dos fatos veio da colega Lorena Pontes. Ela diz: João ajuizou a ação em face do INSS pleiteando auxílio acidente, porém não o fez assim que se tornou incapaz. Não apresentou requerimento administrativo, nem houve prévia concessão de auxílio-doença. O INSS contestou alegando a não apresentação do requerimento supracitado, nem a prévia concessão de auxílio-doença. O INSS contestou alegando a não apresentação do requerimento supracitado, nem a prévia concessão de auxílio-doença. E, em tal caso, a incapacidade deveria ser comprovada mediante perícia de ônus do autor, sendo neste caso válido o benefício a partir da citação da recorrente. A perícia, de fato, comprovou a incapacidade. Entretanto, houve condenação do INSS ao pagamento do auxílio-acidente a partir da data da incapacidade. O INSS apelou da decisão, devolvendo ao TRF apenas a questão do termo inicial do pagamento do benefício, alegando ofensa ao artigo 219 do CPC. Entretanto, o TRF manteve a decisão de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos. Esse é o resumo dos fatos apresentados pela colega Lorena, que com suas palavras, não transcrição daquilo que foi elaborado pelo examinador, com suas palavras, resume aí em 4 parágrafos muito pequenos os fatos da ação e que é desta forma que deve ser feito no seu recurso especial ou em qualquer recurso que você vai apresentar na segunda fase do concurso de Procurador Federal. Passemos, portanto, à análise do mérito do nosso recurso especial. A primeira coisa que nós vamos analisar no mérito do nosso recurso especial diz respeito à violação da lei federal. Nós já falamos do pré-questionamento e agora precisamos demonstrar para o nosso examinador, demonstrar para o Superior Tribunal de Justiça que há violação da lei federal no caso em comento e, portanto, este é o mérito que, embora seja a essência do cabimento do recurso especial, é sobre este mérito que o STJ irá se debruçar, dizendo se há ou não razão ao INSS no sentido de pagar o auxílio-acidente apenas do momento em que for constatada a sua citação válida com a aplicação do artigo 219 do CPC. É aqui que o STJ vai dizer ao recorrente, ao INSS, se houve ou não violação por parte do TRF no que diz respeito ao artigo 219, uniformizando o entendimento sobre a aplicação desse dispositivo no caso desta ação e em relação à pretensão do autor João no que diz respeito à sua pretensão de recebimento do auxílio-acidente. Muito bem, a parte da violação da lei federal, embora me tenham sido passados com outro enunciado pelos colegas Frederico e Natália, eu entendo que você precisa, nos pontos do seu recurso especial, apresentar para o seu examinador diretamente aquilo que você quer atacar. Então, quando você coloca da violação da lei federal, ao invés de colocar do fundamento jurídico do recurso especial, você já demonstra diretamente para o seu examinador onde está o problema, onde você quer chegar, e isso faz com que o teu examinador já saiba mais ou menos o que você vai fundamentar, mas que ele já tenha segurança em saber exatamente onde você quer atacar o recurso, com o seu recurso, o acórdão do Tribunal Regional Federal. Então, essa parte me foi apresentada pelos colegas Frederico e Natália, e eles dizem assim: o artigo 219 do Código de Processo Civil é o regramento processual quanto aos efeitos de uma das espécies de comunicação de atos processuais, qual seja a citação. O dispositivo prevê que a citação válida, ainda que ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor. No caso em questão, a controvérsia cinge-se acerca do marco inicial para a concessão do auxílio-acidente, considerando que o ora recorrido não apresentou requerimento administrativo para o recebimento do auxílio-acidente, bem como não houve prévia concessão de auxílio-doença. O benefício acidentário encontra previsão no artigo 86 da Lei 8213/91, sendo concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
A Lei dos Planos de Benefícios da Previdência Social prevê ainda, no mesmo dispositivo referenciado, que o auxílio-acidente será devolvido a partir do dia seguinte ao da concessão do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento oferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. Diante deste panorama, conclui-se no sentido de que o termo inicial para pagamento de auxílio-acidente é a data da citação do INSS, tendo em vista a ausência de prévio requerimento administrativo ou a prévia concessão de auxílio-doença. Aplica-se ao caso o artigo 219 do Código de Processo Civil, fazendo a citação de interpelação da autarquia previdenciária. Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal Superior, que assim já se manifestou. Não se pode conceber, como ocorrido no Tribunal ACO, que, confirmando o equívoco da sentença de primeiro grau, ratificou como termo inicial para a concessão do benefício previdenciário a data da incapacidade efetivada pelo perito. Ora, o laudo pericial apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto à existência ou não da incapacidade surgida anteriormente à propositura da ação, ou seja, antes da interpelação do INSS, fato que, consubstanciado processualmente pela citação, o constitui in mora na forma do dispositivo processual violado. Muito bem, essa é a parte trazida pelo colega Francisco. Veja que ele fundamenta explicitamente acerca do auxílio-acidente, dizendo que o INSS tem a obrigação de pagar este auxílio se for provocado administrativamente ou após a concessão do auxílio-doença. Não havendo a autarquia conhecimento do acidente do autor, não tendo sido ela provocada a pagar administrativamente, a sua mora se constitui apenas a partir do momento em que ela foi citada validamente nos termos do artigo 219. Essa é a fundamentação, este é o argumento jurídico e esta é a concatenação dos argumentos jurídicos que precisam ser apresentados em sede de recurso especial, no caso aqui, ora proposto. A colega Natália nos diz: a mora no direito brasileiro surge diante de uma oposição ao entendimento de uma pretensão do prazo legal ou contratualmente estabelecido. O termo encontra-se regulado no artigo 394 do Código Civil, o qual estabelece a mora para o devedor que não efetuar o pagamento no termo aprazado, assim como ao credor que não queira receber a prestação no tempo, lugar e forma fixados. Veja que ela já parte por uma argumentação diferente do que fez o Frederico, quando, na verdade, a complementação dessas duas argumentações, tanto no que diz respeito ao auxílio-acidente e o momento em que ele deve ser pago pelo INSS, quanto na argumentação referente ao momento da constituição da mora. Parabéns ao Frederico, parabéns à Natália, vamos continuar. Outro sim, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não está presente a mora. Ela faz a analogia com a legislação civil. Nesse sentido, ante a inexistência de requerimento administrativo efetuado por João, não houve mora do INSS a ser imputada, tendo-se em vista que não lhe foi atribuída qualquer oportunidade, manifestação a respeito da concessão do benefício, seja para negá-lo, seja para deferi-lo. Dessarte, não houve previamente a ação qualquer ato capaz de constituir a mora da autarquia. Quando a mora não é automática, ex persona, é preciso que o credor constitua o devedor em mora e, para tanto, é idônea a citação válida, conforme preceitua o artigo 219 do CPC. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa, e ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o credor e interrompe a prescrição. Perceba que o Frederico partiu para uma argumentação acerca do auxílio-acidente, e aí juntou essa argumentação com a ausência da mora. A Natália já partiu para uma argumentação de demonstrar o momento legal em que se constitui mora o devedor, alegando a inexistência de momento específico para que a autarquia pudesse conceder o benefício, e os dois chegam à mesma conclusão, qual seja que o INSS só é constituído em mora, no caso concreto, a partir da aplicação do artigo 219 do CPC. Continua a Natália dizendo: por isso, justifica-se a perfeição da súmula 204 do STJ, que dispõe que os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida. Parabéns a Natália, que lembrou de um julgado que cai como luva ao nosso caso concreto no que diz respeito aos juros de mora. Do contrário, haveria enriquecimento sem causa da outra parte a ensejar uma afronta ao equilíbrio do sistema previdenciário, outro argumento importantíssimo. Conforme já aduzido, a prova da incapacidade é ônus do autor,
razão pela qual deve ser demonstrada, seja por requerimento administrativo, seja por ação judicial. Segundo a legislação previdenciária, o auxílio-acidente é devido no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Entretanto, se não há o prévio requerimento, é imprescindível que o INSS seja constituído em mora. Aí ela se aproveita especificamente um pouco da argumentação também trazida pelo Frederico. O STJ já se manifestou a esse respeito em recurso repetitivo, forte no entendimento de que, ausente prévio requerimento administrativo ou prévia concessão de auxílio-doença, o marco inicial para pagamento do auxílio-acidente é a data da citação, visto que, a par de o laudo pericial apenas nortear o livre convencimento do juiz e tão somente constatar alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à propostura da ação, é a citação válida que constitui mora o demandado. Nesse sentido, a decisão merece reforma com o fim de que a data de início do benefício seja a data da citação, tudo em conformidade ao artigo 219 do CPC. Essa parte eu deixei aqui para explicar para os senhores o seguinte: aqui, a nossa colega doutora Natália poderia ter aproveitado esta argumentação para abrir o segundo tópico de mérito, que é o que eu vou falar a partir de agora. Antes disso, eu preciso terminar apenas o que ela diz. Diante disso, resta em conteste a necessidade da reforma da decisão do Tribunal de Origem, posto que viola o artigo 19 do Código de Processo Civil, bem como afronta a jurisprudência deste egrégio tribunal, competente para uniformização da interpretação da lei federal. Aqui a doutora Natália deveria ter separado os argumentos. Apesar de parabenizá-la pelos excelentes argumentos trazidos no seu recurso especial, eu recomendo que aqui os candidatos separem os argumentos, até porque são argumentos de cabimentos diferentes do recurso especial. Um se trata da violação da lei federal e o outro se trata especificamente da diferença de decisões ou do dissenso jurisprudencial ou pretoriano existente entre decisões de tribunais regionais federais e do próprio STJ, no caso específico aqui apresentado pela Natália. Quem apresentou o tópico de dissenso pretoriano no recurso especial foi o colega Rui Moraes, onde nós poderíamos aproveitar a fundamentação última trazida pela colega Natália. Mas o Rui, por ter trazido o tópico de forma diferenciada, ou seja, em outro momento, embora ele não tenha nomeado o tópico de dissenso pretoriano, ele colocou o tópico como da interpretação divergente de outros tribunais e do próprio STJ, eu o renomeei como dissenso pretoriano, porque nós precisamos atacar diretamente o problema nos nossos recursos, demonstrando ao nosso examinador que conhecemos efetivamente do que estamos falando. Então, o colega Rui Moraes, nesse tópico, acerca da interpretação divergente dos tribunais regionais federais e do próprio STJ sobre o caso, já mencionado pela colega Natália, nos diz: conforme se verifica nos vários julgados dos demais tribunais regionais e do próprio Superior Tribunal de Justiça, aí ele coloca: conforme a apresentação de certidão e cópia autenticada do repositório de jurisprudência oficial, nos termos do parágrafo único do artigo 541 do CPC em anexo, aqui há uma preocupação do Rui interessante de demonstrar que está juntando ao seu recurso especial o repositório de jurisprudência para comprovar o dissenso jurisprudencial. Isto é importantíssimo, parabéns por ter lembrado, isso é um dos requisitos fundamentais, porque se você não junta o repositório de jurisprudência para comprovar o dissenso, o tribunal não conhece da matéria, talvez por isso a colega Natália não tenha se atentado para esse requisito, porque ela jogou o dissenso pretoriano dentro do tópico da afronta à lei federal, enquanto que o Rui, ele traz um tópico específico sobre isso, e ele fundamenta com a juntada deste documento. Lembrando que na nossa aula sobre petição inicial, eu disse aos senhores que tenham cuidado de colocar no texto da petição inicial que estão juntando os documentos indispensáveis à propostura da ação, coisa que o Rui fez em série de recurso especial, pelo qual eu o parabenizo. Então ele diz: em anexo, existe dissídio jurisprudencial sobre a matéria, pois a jurisprudência majoritária, ao contrário do que se decidido no acórdão vergastado, vem aplicando o artigo 219 para fins de fixação da data de início do benefício do auxílio-acidente, nos casos em que não houve auxílio-doença concedido, nem prévio requerimento administrativo, como é o caso dos autos. Continua o colega Rui: a razão de decidir de tais julgados é a mesma que é apresentada por esta Procuradoria, qual seja, em tais casos, o INSS somente pode ser compelido a conceder o benefício na data da citação, pois foi neste momento em que tomou conhecimento dos fatos,
tornando litigioso o direito discutido e configurando a mora do INSS na concessão do benefício pretendido. Dessa forma, demonstrada a divergência jurisprudencial, deve ser reformado o acórdão atacado com a concessão do benefício do auxílio-acidente a contar da data da citação nos termos do artigo 219 do CPC. Aqui estamos falando não somente da afronta, mas do dissenso pretoriano existente acerca da aplicação do artigo 219. Portanto, doutora Natália, era interessantíssimo fazer como fez o colega Rui, apresentar um tópico específico sobre isso, porque se trata de outro fundamento de cabimento do recurso especial, ok? É justamente por isso que eu junto a resposta dos senhores e apresento aquela que eu entendo ser a melhor resposta para o caso apresentado. E no que diz respeito aos pedidos ou à conclusão do nosso recurso especial, nenhum dos recursos especiais que me foram enviados, no meu entendimento, trouxeram os pedidos de forma detalhada, de forma resumida, mas de forma a tratar de forma minuciosa tudo aquilo que nós trouxemos na peça. Disse na nossa aula de recurso extraordinário, e volto a dizer aqui, que o pedido é um dos pontos fundamentais da sua peça. Quem não sabe pedir, não sabe a ciência processual, não sabe exercer a advocacia. Aqui no pedido, nós precisamos detalhar os nossos pedidos como uma forma de trazer, até em sede de resumo, tudo aquilo que nós tratamos no recurso especial. Assim você consegue trazer para o seu examinador um resumo de toda a construção da sua peça, concluindo harmonicamente todos os argumentos apresentados em sede preliminar e em sede de mérito. Muito bem, essa é a fase do pedido. Você só pode fazer aquele pedido genérico de reforma do julgado por afronta da lei e por dissenso jurisprudencial se faltar espaço na sua prova. O que é pouco provável, haja vista que você dispõe aí de 150 linhas para fazer o seu recurso especial. Então, dos pedidos, eu mesmo redigi e trago para os senhores a exemplo e muito parecido com o que nós fizemos lá no recurso extraordinário. Primeiro, ante o exposto, requer o INSS que seja acolhido o presente recurso, de acordo com o artigo 105, inciso 3, alíneas A e C da Constituição Federal. Estamos relembrando aí ao nosso examinador o cabimento do recurso especial, pois houve o atendimento dos requisitos legais constitucionais e atendimento ao pré-questionamento. Veja que eu estou resumindo aqui as preliminares apresentadas no nosso recurso especial, que seja reconhecida a ilegalidade do acórdão recorrido, por afrontar o artigo 219 do CPC, bem como a jurisprudência de outros tribunais regionais federais e do próprio STJ. Aqui nós estamos resumindo o cabimento de forma explícita e a fundamentação da nulidade do acórdão do TRF, que seja reformado o acórdão, aqui é o pedido de reforma da decisão, afastando a condenação da recorrente, no caso do INSS, para pagar o auxílio-acidente a partir da data fixada em laudo pericial, devendo o INSS arcar com o ônus do benefício a partir da sua citação válida, resumindo os argumentos de mérito, que o recorrido seja condenado em custas, despesas processuais e honorários de advogado. Pede deferimento, local e data, Procurador Federal. Essa foi a redação do nosso recurso especial para o caso prático apresentado com fundamento em 2 dispositivos constitucionais, seja por afronta à lei federal, seja por dissenso pretoriano. Eu espero que essa aula possa ter dirimido as dúvidas dos senhores sobre o recurso especial. Para qualquer dúvida adicional, me coloco à disposição por meio do meu e-mail, birajara.casado@ebes.com.br, e-mail que temos nos comunicado neste curso de redação de peças processuais. Coloco-me à disposição dos senhores pelas redes sociais, seja Facebook, seja Twitter. Espero novamente que essa aula possa ter sido proveitosa de forma a orientá-los à melhor forma de construção de um recurso especial. Aguardo suas dúvidas, agradeço a atenção de todos e nós nos encontramos ainda nas próximas aulas do curso de redação de peças próprio para o concurso de Procurador Federal. Obrigado pela atenção e até os nossos próximos encontros.